tudo jóia? Nós vamos resolver hoje uma questão da FGV, que é uma prova de concurso público para segundo tenente de bombeiro militar do Corpo de Bombeiros do estado do Amazonas deste ano ainda, de 2022. Então agora vamos começar a focar em algumas questões de concurso público, que envolve tanto a parte de química como de engenharia química e como que a gente pode recuperar e aqui basicamente fazer uma revisão de uma matéria que tem questões que parecem ser bem simples, mas às vezes por questão de conceito e por pequenos pontos a gente deixa de perder uma questão numa prova ou algo similar. Então vamos lá. Primeiro que aqui essa questão ela está falando do gás carbônico. Então o gás carbônico ele é o principal produto proveniente da queima completa de compostos orgânicos. É uma reação exotérmica, inclusive, e quando a gente fala de queima completa, quer dizer que libera gás carbônico. Se fosse uma queima incompleta, seria monóxido de carbono. E o aumento da concentração desse gás na atmosfera tem provocado uma série de desequilíbrios ambientais, além de afetar a saúde humana. Levando em consideração a estrutura dessa molécula, avalie as afirmações se elas estão corretas. Primeira afirmação: possui geometria linear. O que é uma geometria linear para início de conversa? Geometria linear, como aqui ele está falando dos números atômicos, né? Então, basicamente, se ele tem 6, ele precisa fazer duas ligações. Ele tem 4 elétrons na última camada, então ele tem 6 átomos, então 2 na primeira camada, e na última ele vai ter 4. Então, aqui é o gás carbônico, o carbono ele tem 4. Se ele tem 4, quer dizer que ele vai precisar de duas ligações duplas. Por quê? Porque ele vai precisar fazer uma ligação aqui, para ter 8 elétrons, para ter esse aqui, ó, e outra aqui para junto ele ter aquela chamada famosa regra do octeto. Já o oxigênio, ele tem um número atômico 8, né? Então ele tem 2 elétrons na primeira camada e 6 na última. Então seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ele vai fazer aqui ele vai ser justamente a pessoa que vai querer fazer a ligação dupla, porque ele precisa dessa ligação dupla. Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por isso que nós vamos precisar de 2 oxigênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito. Então, dessa forma, o que é uma ligação linear? Linear quer dizer que não sobrou pares de elétrons no meio, que é desse átomo no meio. Porque se sobrasse, ele faria uma pressão, de tal forma ele ia exercer uma força ali, que ia fazer de alguma forma gerar um ângulo. Como ele é linear, é porque justamente ele não tem elétrons para isso. Diferentemente, se acontecesse, seria diferente se fosse um nitrogênio. O nitrogênio ele tem 5 elétrons na última camada, então ele precisa fazer 3 ligações e além disso, aqui sobra 2 pares. Então, esses 2 pares, ele ainda tem força para empurrar. E a forma que ele empurra, dessa forma, ele forma uma angulação. E nesse caso, o fato dele ter 3 ligações, né, em um par, ele tem um outro tipo de geometria. Não é linear e nem uma geometria plana, mas ele tem uma outra geometria justamente por causa desses pares eletrônicos ali em cima. A água é um exemplo. A água é um excelente exemplo. A água nós temos o oxigênio, que no caso vai aqui, e vai precisar fazer 2 ligações. Ele faz uma com um hidrogênio e outra com outro hidrogênio. Como sobrou pares de elétrons, esses pares de elétrons de alguma forma vão exercer uma força, de tal forma que ele não vai ficar retinho igual aconteceu com o carbono, e por isso nós chamamos ela de geometria angular, porque é diferente, justamente por causa da sobra desses pares eletrônicos. Então, sim, a gente precisa saber o que quando ele fala esses números atômicos é que ele não está dando porque ele é gente boa, não. Ele está dando justamente para a gente entender que se sobrar pares de eletrônicos, se sobrarem elétrons, eles vão exercer algum tipo de força, eles vão interferir na molécula e com isso vai fazer uma angulação ou não. Nesse caso, como não sobrou, aqui é verdade, realmente é uma linear. Então vamos ver qual que a gente consegue eliminar. A letra B e a letra D.
Agora, é formada por ligações covalentes. Sim, realmente é covalente. Por quê? Porque aqui há compartilhamento de elétrons. É que não é eu estou doando, eu estou entregando, eu estou emprestando, eu estou compartilhando. O que é meu é dele, o que é dele é meu. É quase um casamento esse aqui. Então aqui é um compartilhamento de elétrons. Então aqui também é verdade. Se a segunda é verdadeira, a gente elimina essa e elimina essa. Dessa forma, a gente tem a letra E. E sim, realmente a 3 é falsa. Por que ela é falsa? Porque ela é apolar. Por que ela é apolar? Quem é mais forte, o carbono ou o oxigênio? Quem é mais eletronegativo? A gente tem os elementos mais eletronegativos da tabela, a gente chama de FON. O que é FON? São os 3 elementos mais eletronegativos da tabela periódica: flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, se o oxigênio é o segundo elemento mais eletronegativo da tabela, se eu tivesse que colocar aqui uma seta de momento ou de força, de como que para quem que está sendo atraído, quem está puxando mais, é o oxigênio. Ele gosta de elétrons, ele é mais eletronegativo, então ele puxa mais os elétrons. Então eu tenho uma setinha virada para ele. Como aqui tem outro oxigênio, eu puxo também. Pela lei da física, a gente sabe que quando as setas estão em sentidos opostos, elas se anulam. Então, se elas se anulam aqui, ó, quer dizer que ela é uma molécula apolar. Justamente porque eu não tenho polos. Porque tá puxando de um lado e puxando de outro. Então, dessa forma, como estão em sentidos opostos, elas se anulam. Então, aqui ela é uma molécula apolar. E moléculas apolares se identificam melhor com outras moléculas apolares. Então, as substâncias, inclusive. Então, eu fico por aqui. Espero que você tenha entendido de forma geral não apenas o contexto dessa questão, mas tenha aproveitado para dar uma revisada no conteúdo, para lembrar alguns conceitos, tanto de geometria, da parte como é linear, quando não é, e o que influencia nisso, da parte dos tipos de ligações, aqui principalmente focado em covalentes, e principalmente nessa questão também de moléculas polares e apolares. Então, é uma molécula apolar. É isso. E te vejo na próxima questão. Até mais.